Petrópolis, RJ. Data dos acontecimentos: junho de 2022. Classificação: experimento de isolamento. Status: caso arquivado. Existem lugares onde o silêncio é tão absoluto que você consegue ouvir o próprio coração. Mas, segundo alguns pesquisadores, existe algo ainda mais perturbador que o silêncio: a ausência completa de luz. Em 2022, um estudante de fotografia decidiu passar uma semana isolado dentro de uma estrutura subterrânea abandonada na região serrana do Rio de Janeiro. Seu objetivo era simples: registrar os efeitos da escuridão total sobre a mente humana. Sem telefone, sem internet, sem contato com outras pessoas. Apenas ele, a câmera e o escuro. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Mas conforme o tempo passava, Lucas começou a relatar sons que não deveriam existir naquele lugar. Passos, batidas e uma voz que parecia surgir das partes mais profundas do bunker. O que começou como um experimento acabou se transformando em um dos relatos mais perturbadores já enviados ao arquivo Knox. E até hoje, uma pergunta continua sem resposta: Lucas realmente estava sozinho lá embaixo? Ou havia alguma coisa observando ele na escuridão? Lucas era estudante de fotografia quando decidiu realizar um experimento em comum. Passar alguns dias isolado dentro de um bunker abandonado na região serrana do Rio de Janeiro, sem contato com outras pessoas, sem internet, sem qualquer distração. Apenas ele, uma câmera e a escuridão. A estrutura ficava escondida no meio da mata, velha, úmida, silenciosa. Silenciosa até demais. Logo nas primeiras horas, Lucas percebeu algo estranho. Não era medo. Era uma sensação constante de estar sendo observado. Como se houvesse outra presença dividindo aquele espaço com ele, mesmo sabendo que estava sozinho. Naquela noite, enquanto organizava os equipamentos para dormir, ele ouviu algo vindo do corredor principal. E foi naquele momento que o experimento começou a mudar. Lucas era estudante de fotografia quando decidiu realizar um experimento em comum. Passar alguns dias isolado dentro de um bunker abandonado na região serrana do Rio de Janeiro, sem contato com outras pessoas, sem internet, sem qualquer distração. Apenas ele, uma câmera e a escuridão. A estrutura ficava escondida no meio da mata, velha, úmida, silenciosa. Silenciosa até demais. Logo nas primeiras horas, Lucas percebeu algo estranho. Não era medo.
Era uma sensação constante de estar sendo observado. Como se houvesse outra presença dividindo aquele espaço com ele. Mesmo sabendo que estava sozinho. Naquela noite, enquanto organizava os equipamentos para dormir, ele ouviu algo vindo do corredor principal. E foi naquele momento que o experimento começou a mudar. Na manhã seguinte, Lucas decidiu revisar todo o material gravado durante a madrugada. Os passos não apareciam. Nenhum ruído estranho. Nenhuma interferência. Nada. A gravação mostrava apenas o corredor vazio. Por alguns minutos, ele acreditou que tudo tinha sido fruto do cansaço. Mas antes de encerrar a análise, percebeu um detalhe. Algo que não havia visto na noite anterior. Em um dos vídeos, durante apenas alguns segundos, a câmera perde o foco. A imagem escurece. E uma sombra parece atravessar o final do corredor. Rápida, silenciosa, difícil demais para identificar. Lucas assistiu ao trecho várias vezes, quadro por quadro. Mas quanto mais observava, menos certeza tinha do que estava vendo. Podia ser apenas uma falha da câmera. Ou podia ser outra coisa. Naquela noite, ele decidiu deixar um equipamento gravando o corredor enquanto dormia. E foi a pior decisão de todo o experimento. Naquela noite, Lucas posicionou uma câmera apontada para o corredor antes de dormir. A intenção era simples: descobrir a origem dos passos. Nada mais. Quando acordou, a primeira coisa que fez foi verificar a gravação. Os primeiros minutos não mostravam nada fora do comum. O corredor permanecia vazio, silencioso, imóvel. Mas perto do final do vídeo, algo chamou sua atenção. Um som muito baixo, quase imperceptível, como um sussurro. Lucas aumentou o volume, assistiu novamente e ouviu a mesma coisa. Uma voz fraca, distorcida, vinda de algum lugar próximo da câmera. O problema era que ele não lembrava de ter ouvido aquilo durante a noite, nem mesmo enquanto dormia. Segundo o relato, a frase era curta, apenas 2 palavras, difíceis de entender, mas uma delas parecia ser seu próprio nome. Foi a primeira vez que Lucas considerou encerrar o experimento. Mas ao invés de ir embora, ele decidiu continuar. Nos dias seguintes, Lucas começou a perceber algo estranho. O tempo parecia diferente dentro do bunker.
Às vezes, ele tinha a sensação de que havia passado horas descansando. Mas ao verificar os relógios, descobria que tinham sido apenas alguns minutos. Outras vezes acontecia o contrário. As anotações ficaram cada vez mais confusas. Trechos incompletos, frases interrompidas, observações sem sentido. Como se sua concentração estivesse desaparecendo pouco a pouco. Mas o que mais o incomodava não era a perda da noção do tempo. Era outra coisa. A sensação constante de que alguém caminhava pelos corredores quando as luzes estavam apagadas. Lucas nunca via nada. Nunca encontrava ninguém. Mas todas as noites escutava os mesmos passos, lentos, distantes, sempre circulando ao redor do local onde ele dormia. Então aconteceu algo que ele jamais conseguiu explicar. Em uma das madrugadas, os passos simplesmente pararam. E pela primeira vez, algo começou a correr. Naquela madrugada, Lucas acordou assustado. O som dos passos havia desaparecido, mas algo muito pior tinha começado. Agora havia alguém correndo pelos corredores, rápido, pesado, como se estivesse atravessando o bunker de uma extremidade à outra. Lucas pegou a lanterna e saiu imediatamente. O som continuava, cada vez mais próximo, cada vez mais alto. Ele correu pelos corredores tentando encontrar a origem do barulho. Mas toda vez que virava uma esquina, o som mudava de direção, como se estivesse evitando ser encontrado ou conduzindo ele para algum lugar. Foi então que Lucas chegou ao final de um corredor que jurava nunca ter visto antes. Ali havia uma porta metálica, velha, enferrujada, entreaberta. Segundo suas anotações, aquela porta simplesmente não existia nos dias anteriores. Mas o mais estranho estava do outro lado. A câmera registrou algo por apenas alguns segundos. Uma silhueta parada na escuridão, imóvel, observando, sem se aproximar, sem fugir, apenas observando. Quando Lucas apontou a lanterna diretamente para a figura, a gravação sofre uma interferência. A imagem desaparece e o vídeo termina abruptamente. Esse foi o último registro feito dentro do bunker. Lucas deixou o bunker na manhã seguinte. Segundo seu relato, ele não retornou ao local novamente. Mas o caso não terminou ali. Dias depois, enquanto revisava as últimas gravações, ele encontrou algo que havia passado despercebido. No momento da interferência final, no exato instante em que a silhueta aparece, a câmera registra dois movimentos distintos. Um deles pertence a Lucas, o outro não. Por apenas alguns quadros, é possível ver uma segunda sombra se movendo atrás dele. Próxima demais. Como se estivesse acompanhando cada passo. Como se já estivesse ali há muito tempo.
Nenhuma outra pessoa participou do experimento. Nenhum visitante entrou na estrutura. E nenhuma explicação foi encontrada para a figura registrada. Meses depois, o bunker foi lacrado por questões de segurança. Hoje, a entrada permanece fechada. Mas, segundo moradores da região, ainda existem pessoas que afirmam ouvir passos vindos do interior da mata durante a madrugada. Passos rápidos, desordenados, como alguém correndo no escuro. O caso foi arquivado pelo arquivo Knox, mas a identidade da figura registrada permanece desconhecida.